Olá, amados. Estamos aqui para mais uma vez trazer uma palavra de sabedoria para a tua vida, dando prosseguimento às nossas reflexões com base na história de Zaqueu. Hoje a gente vai para a nossa terceira reflexão e vamos para o verso 2 e o início do verso 3, certo? De Lucas, capítulo 19. Então, Lucas 19, verso 2 e o início do 3. Hoje a gente vai falar sobre a busca de Zaqueu. E diz o seguinte a palavra: Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, buscava ver quem era Jesus. Vamos começar essa reflexão falando sobre o personagem principal da história, que tem por nome Zaqueu. E o que significa o nome Zaqueu? Zaqueu significa puro, inocente. E que, de fato, de acordo com a história, de inocente e de puro, ele não tem nada. Como todos nós na face da terra. Não temos nada de puro e nada de inocente. Todos nós somos culpados. Todos nós temos na nossa ficha algo sujo. Ele era um publicano. Ele era um cobrador de impostos. E justamente ele tinha as pessoas tinham uma visão negativa a respeito dele por causa desse seu ofício, dessa sua profissão. Porque o publicano, ele era alguém usado por uma nação que subjugou Israel para coletar impostos da sua própria nação para a nação que oprimia o seu povo, no caso o Império Romano aqui na época. Então, Zaqueu era um cobrador de impostos, e não apenas um cobrador de impostos comum, ele era chefe dos publicanos, certo? Então ele tomava de conta de toda essa turma que cobrava impostos da sua nação para coletar dinheiro para a nação que subjugou o seu povo. Então ele era visto socialmente como um traidor da sua própria pátria. Veja aí então a situação do personagem que a gente está falando, que a gente está aprendendo aqui. Ele também era visto como um ladrão, porque normalmente a turma que cobrava impostos, os publicanos, eram reconhecidos por sua desonestidade, por cobrar mais impostos do que o que era devido, né? E uma outra informação que a Bíblia traz sobre o nosso personagem é que ele era rico. E isso adiciona muitas reflexões para nós, para a gente compreender esse personagem, certo? Qual é a tendência de uma pessoa rica? Qual é a tendência, querido, de uma pessoa que tem posses, que tem dinheiro, que nada, materialmente falando, lhe falta? O que a Bíblia fala sobre pessoas que são ricas? A Bíblia fala que a gente não deve buscar enriquecer-se. Tem partes na palavra em que o personagem bíblico, a pessoa, ora para que Deus nem dê a pobreza, para que ele não passe a roubar, e nem lhe dê a riqueza para que ele, tendo tudo, não rejeite a Deus. Não trate como se Deus não fosse importante e não fosse nada. Então, porque as pessoas tendem a isso? Quando elas têm bens materiais, há uma tendência. Não significa que todas as pessoas ricas são mau caráteres e desprezam a Deus. Há pessoas desonestas tanto na pobreza quanto na riqueza. Há pessoas honestas tanto na pobreza quanto na riqueza, certo? De fato, alguns chegam a dizer que o dinheiro ele não muda o nosso caráter, mas revela o que já de fato estava ali oculto, potencializa. Se você é generoso, você se torna mais generoso. Se você é alguém ruim, você se torna mais ruim, porque agora você tem muito mais poder, mais possibilidade. Mas voltando para a ideia, Zaqueu era alguém rico, ele era um homem de posses, ele não tinha nenhuma necessidade da qual Jesus poderia lhe satisfazer, porque veja só, Zaqueu era rico, quem era Jesus? Jesus era apenas um simples carpinteiro, filho de carpinteiro. O que é que Jesus tinha para oferecer para Zaqueu do ponto de vista material? E se você for prestar atenção, Zaqueu não tinha uma necessidade aqui. Zaqueu não estava buscando a Jesus porque ele estava doente, ou alguém amado por ele estava doente. Zaqueu não estava buscando a Jesus porque queria pão, necessidade de pão. E a gente sabe muito bem que o próprio Jesus falou que muitas pessoas o seguiam por causa do pão, por causa daquilo que Jesus tinha para oferecer. Mas de fato, materialmente falando, Jesus não tinha nada para oferecer para Zaqueu, que tinha tudo o que queria, por ser um homem de posses, por ser alguém rico.
Então ele poderia simplesmente desprezar Jesus. Ele poderia simplesmente, a passagem de Jesus naquela cidade poderia representar algo indiferente para Zaqueu. Mas a gente começa a ver que Zaqueu não olhava para Jesus dessa forma. Zaqueu simplesmente começa a buscar a Jesus, é o que diz a passagem, e buscava ver quem era Jesus. Ou seja, no íntimo de Zaqueu ele tinha um certo interesse por Jesus, pela pessoa de Jesus. E é interessante, então, a gente entender isso, refletir sobre essa ideia. Provavelmente Zaqueu conhecia a fama de Jesus, porque a Bíblia mesmo fala que a fama de Jesus se espalhou e todos iam para vê-lo, para ver fazendo milagres, para ver os seus ensinamentos. Então, provavelmente Zaqueu tinha conhecimento a respeito de quem era Jesus. Mesmo assim, ele queria ver quem era esse tal de Jesus. Ele não se contentou com o ouvir falar. Teoria, querido, era nada para Zaqueu. Ele buscava tão intensamente que foi até capaz de vencer barreiras. Mas, claro, isso é um assunto para o próximo vídeo. Por ora, basta a mim e a você nos contentarmos com essa reflexão. O que de fato temos buscado em nossa vida? Jesus tem sido alvo de nossas buscas? Nós desejamos conhecer a Jesus? Quem busca conhecer a Cristo da forma sincera tem uma promessa na palavra. Vocês vão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem de todo o vosso coração. E assim como Zaqueu buscou a Jesus, nós também possamos colocar Jesus como alvo de nossas buscas. Que a nossa vida seja um processo de buscar algo que vale muito mais do que ouro e do que prata. Algo que vale muito mais do que uma sabedoria, do que um conhecimento. Algo que vale muito mais do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. Que a nossa busca seja muito mais também do que um conhecimento pessoal e intelectual. Tem muita gente buscando autoconhecimento, mas aqui eu buscava um conhecimento do alto, daquele que vem dos céus, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Qual é o alvo das suas buscas? Deus te abençoe e até o próximo episódio.